Bom dia, terça-feira, 1º de agosto, título da lição: A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. O que Paulo disse sobre Deus e suas ações em Efésios 3, do 7 ao 13. Separamos aqui 2 versículos desse texto que é mais longo. Verso 7: Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E o verso 10, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A resposta para a pergunta é: Deus sempre desejou revelar a sua graça e amor aos homens, através do seu povo, a sua Igreja. Quanto às ações de Paulo, ele novamente reivindicou ser ministro pelo dom da graça de Deus. Esse dom, como o próprio Evangelho, não é concedido por causa do valor do destinatário, por causa do valor daquele que o recebe, mas pela graça de Deus. Paulo destacou esse ponto, descrevendo-se como o menor de todos os santos. Ele disse isso no verso 8. Há uma progressão na compreensão que Paulo tem de si mesmo em suas cartas, na ordem em que foram escritas. Desde o início, ele reivindicou o seu status como apóstolo divinamente nomeado. Depois, porém, ele se apresenta como o menor dos apóstolos e diz: nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, em 1 Coríntios 15, verso 9. Ele se vê como o menor de todos os santos, Efésios 3, 8. E, finalmente, se descreve como o principal dos pecadores, na Epístola a Timóteo, 1 Timóteo 1, verso 15. O reconhecimento da graça de Deus e do amparo divino fazia que Paulo não se exaltasse com a grandeza das revelações concedidas a ele. Em 2 Coríntios 12, 7, ele diz isso. Na verdade, Paulo nunca se esqueceu que no passado ele havia sido perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo. Essa lembrança renovava constantemente nele sua avaliação pela grandeza do seu chamado, em contraste com a insuficiência da sua pessoa. Paulo parecia estar sempre maravilhado de que Deus pudesse tomar alguém tão imperfeito como ele, que tinha sido tão rebelde contra ele, Deus, para fazê-lo ministro de sua graça. Sentia-se não só inferior aos profetas e apóstolos, mas também menor do que qualquer dos santos. Os que estão mais intimamente relacionados com a graça divina serão também os mais humildes. Unicamente assim estarão devidamente preparados para o serviço. A humildade não é uma qualidade negativa. Pelo contrário, assim como o orgulho é o maior dos pecados, a humildade é a maior das virtudes cristãs e se harmoniza com o conhecimento da vitória pessoal sobre o pecado e com o crescimento na graça. Como explica esta citação de Ellen White, em Caminho a Cristo, página 64, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Quanto mais perto de Jesus, nós teremos uma verdadeira noção de quem somos, indignos pecadores, como o publicano da parábola que orava em pé, sem ousar levantar os olhos ao céu, está em Lucas 18, 13, clamaremos pela misericórdia divina e não estaremos tão atentos quanto aos pecados dos outros. Andemos com Cristo nesse dia, estejamos bem próximos dele e teremos mais um dia de vitória. Que Deus nos abençoe. Fique na paz de Jesus.